Oi, pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos, boa noite. Mais um dia para começar nossa live. Finalmente, hoje nós vamos falar da nossa quinta família, que é a família de vínculo. Então, a gente falou sobre família caótica, a gente falou sobre a família de regra, a gente falou sobre a família protetora, a gente falou ontem sobre a família aglutinada e hoje nós então vamos falar sobre a família de vínculo. Das quatro famílias, a família de vínculo é a família mais adequada, é a família a qual poderá servir uma sociedade saudável. Então, filhos de pais disfuncionais andam pelo caminho da disfuncionalidade. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, como nós criamos os nossos filhos, a maneira como nos dedicamos à criação dos filhos, isso vai a repercutir como esses filhos vão se comportar na vida adulta. E assim, uma das maneiras adequadas para criar filhos vitoriosos é olhar um pouco nos aspectos do que é uma família de vínculo. Como a própria palavra fala de vínculo, uma família que tem vínculo, é uma família onde os vínculos são saudáveis. Para criar vínculo saudável é necessário prestar atenção por alguns aspectos. E o primeiro aspecto que representa uma família de vínculo é respeitar a individualidade e investir nos relacionamentos saudáveis. Respeitar a individualidade é a maneira mais assertiva de criar vínculo. Quando eu respeito a individualidade de alguém, eu dou espaço para essa pessoa estar num lugar só quando precisar, assim como eu dou espaço para a pessoa se abrir comigo verdadeiramente. E dessa maneira, os momentos oportunos, quando se tem e deve ter esse momento em família, poder expressar ou poder criar relacionamentos saudáveis. Na família de vínculo, percebe-se primeiramente um casamento ajustado. O casamento, antes dos filhos, o casamento já é saudável. No casamento, o marido e a mulher demonstram um ao outro respeito. Eles vivem, eles tomam decisões juntos, eles conversam sobre as coisas. Quando há problema, eles procuram resolver juntos. Ninguém toma decisão por ele mesmo, por um ego pessoal. Mas as decisões é tomada em conjunto, as decisões o tempo inteiro é tomada em conjunto. E tem um compromisso e satisfação os dois nesse casamento. Não é um casamento por qualquer outro interesse, mas é um casamento onde se compartilha sobre a vida. Não existe uma linha divisória entre eles os dois. Os dois demonstram uma comunicação saudável. Os dois estão abertos um para o outro. Isso representa um casamento saudável para criar filhos emocionalmente saudáveis. A linha de autoridade entre os pais e os filhos, quando esses casais então chegam a ter esses filhos, a linha de autoridade entre eles é presente, é visível. Diferente, por exemplo, da família aglutinada, onde está todo mundo junto, na família de vínculo, a linha a linha é presente, é visível, aonde os pais exercem sua paternidade com sabedoria, com autoridade, com limites, amor e educação.
E os filhos recebem então desses pais uma educação adequada, recebem e entendem que eles têm limites, mas ao mesmo tempo que eles têm, em que eles têm um pai e uma mãe que eles podem confiar, que eles podem, além de confiar, contar com eles em qualquer momento, que esses pais estarão aí para eles. Os filhos estão sempre diretamente debaixo de uma autoridade em que os pais cuidam deles. O cuidado dos pais é visível. É um cuidado e uma autoridade não abusiva. É um cuidado não que faz o filho não se expressar, mas onde o filho tem possibilidade de se expressar, onde o filho tem possibilidade de discordar ou expor a sua opinião, onde ele pode expor a sua opinião. E os pais orientar esse filho a partir do que ele pensa ou mostrar os caminhos mais adequados. Existe abertura na família de vínculo. Os pais exercem suas autoridades, mas ainda assim existe abertura, e essa abertura ela é exercida de forma justa, amorosa, não, não prejudicando assim a comunicação da família. Na família de vínculo existe uma funcionalidade visível, existe princípios, modos, existe maneira de se viver dentro dessa família. Mas são maneiras claras em que os pais respeitam e a partir daí os filhos também começam a respeitar, a viver, porque todo mundo vive segundo aqueles princípios. Não são regras engessadas aonde todo mundo tem que ir, mas são princípios que os filhos entendem que para viver em comunidade, para nos darmos certo, é necessário que esses princípios da nossa casa possam se colocar em ação. Apesar de um respeito muito mútuo, de igualdade, de valor, homem e mulher normalmente têm funções distintas, onde a mãe entende qual é a sua função, o pai entende qual é a sua função e os filhos também entendem quais são as suas funções. Dentro da casa, cada um tem uma função. E essa função é clara. A função da família enquanto comunidade é clara. E a função da individualidade de cada um é clara. Cada um exerce um papel. Cada um faz alguma coisa que faz entender como então essa família funciona. Não é uma família qualquer, não é uma família onde só os filhos obedecem, onde os pais colocam muitas regras, mas regras sem sentido, e os filhos não sabem o que obedecer, porque cada semana muda, mas na família de vínculo as regras são claras, todo mundo obedece, todo mundo segue, porque as regras são claras. Então, o relacionamento dos pais entre o pai e a mãe é claro, como o relacionamento dos dois e a função dos dois é claro dentro de casa, fica fácil passar isso para os filhos também. E os filhos ficam diante de um ambiente saudável, onde as coisas são claras, isso torna fácil para esses filhos seguirem esses princípios. Os pais não são apenas amigos dos filhos, eles precisam também, né, na família de vínculo, os pais, ao mesmo tempo que eles são amigos, eles também sabem se posicionar. Eles também sabem se posicionar com honra para os filhos, sabem respeitar os filhos, sabem dar espaço para os filhos. A autoridade dos pais é visível e não é uma autoridade por obrigação, mas é uma autoridade conquistada por mérito, onde os pais se fazem valer pelo que eles são, pelo que eles apresentam. Pensando nessa introdução do que
é a família de vínculo, nela também temos algumas características que representam uma família de vínculo. E a primeira é equilíbrio. Famílias funcionais, elas têm equilíbrio. São famílias que, apesar dos problemas, elas procuram solução. Não focam no problema. Elas falam do problema para chegar a um caminho. Falam do problema para terem um caminho. Eles são fiéis uns aos outros. São fiéis às regras que lhes é colocada. Ou às regras que eles mesmos colocam. Primeiro os pais são fiéis um ao outro, os pais depois são fiéis aos filhos, e assim a fidelidade funciona para os outros. Diferente, por exemplo, da família de regra, onde os pais só colocam muita regra que eles mesmos são incapazes de seguir essa regra. Na família de vínculo, essa regra é visível, essa regra ou os princípios são vividos começando dos próprios pais. Assim, os pais incentivam os filhos a se expressar diante deles, a se expressar diante da casa, a se expressar diante dos problemas. Os pais têm tempo de ouvir o que esses filhos estão pensando ou não, o que é a opinião que os filhos têm diante das circunstâncias, das coisas que acontecem. E quando há algum problema também, existe reconciliação. Então há sempre reconciliação entre eles. Eles entendem que alguém errou, o pai errou, ou a mãe errou, ou o filho errou, e nós somos uma família e buscamos por reconciliação. Essa é uma das características da família de vínculo. A partir disso, então, a outra característica é a maturidade que essa família tem. Famílias que tendem ao equilíbrio, famílias que são fiéis uns aos outros, famílias que se incentivam e se reconciliam, essas famílias têm maturidade. Respeito à diversidade, eles respeitam a diversidade do outro. Eles vão respeitar os gostos de um de cada um. Eles vão respeitar o que o outro tem de diferente do que eu não sou. Então, esses pais, por causa disso, se tornam referência dos seus filhos. Os filhos querem ser igual aos pais. Existe uma disciplina justa e amorosa. Quando os filhos erram, a disciplina é justa e amorosa. Existe um diálogo entre a família, existe conversa entre eles conversam, eles trocam ideia entre si. E desconstrução daquilo que não leva a família para um lugar positivo. São aspectos que caracterizam a família de vínculo. E aí eu tenho uma pergunta para você. Como anda a tua família? Qual é o modelo que a tua família segue? Você consegue olhar para a tua família e encontrar equilíbrio? Encontrar a fidelidade? Encontrar incentivo entre os membros da tua família? Reconciliação? Maturidade? Você consegue notar respeito mútuo, diversidade? Você respeita as diferenças que existem entre vocês? Ou você é uma daquelas pessoas que querem que todos de casa sejam igual a você? Todos de casa sejam fazem aquilo que você quer que eles façam e nunca para saber o que eles querem fazer. Equilíbrio é uma maneira, né, de demonstração de respeito à individualidade. É uma família que investe nos relacionamentos. Os pais trabalham juntos e estão no comando e presente na família. A fidelidade, os pais são sempre fiéis e honram, acima de tudo, a aliança do casamento. Eles são fiéis um ao outro. Não existe como criar família funcional se já existe traição dentro do casamento.
Não tem como criar famílias com princípios se os pais não tiverem princípio entre eles. Então você que é pai, você que é mãe, entenda que para você ter uma família funcional, você primeiro precisa ser uma pessoa funcional naquilo que é ético e moral. Porque quando você é fiel ao teu parceiro, isso vai proporcionar harmonia na tua casa, harmonia entre a tua família, respeito. Então é necessário que dentro de uma família haja a ideia sempre de harmonia. As promessas, quando são feitas, elas precisam ser cumpridas. Serem fiéis o tempo inteiro. Tornar o lar um lugar seguro, de confiança, diminuindo as tensões. O incentivo, que é uma das características, para que haja incentivo, ou o incentivo se dá, que é uma das características, se dá no ambiente por causa de pais que encorajam os filhos a aprender a se desenvolver, pais que encorajam a individualidade, pais que encorajam a criatividade, a expressividade do indivíduo em si. Olhar para o filho como um indivíduo, como um sujeito que tem sua subjetividade. Para as melhores oportunidades possíveis, investindo na educação desses filhos e nos dons de cada um, nos talentos que esses filhos têm. Ou acontece algumas vezes, os filhos têm um talento em uma área, mas os pais projetaram outra coisa para o filho, menos aquilo que esse filho gostaria de fazer. E aí o filho é obrigado a fazer o que o pai quer, não aquilo que esse filho sabe fazer. E aí o que acontece? Frustração. E aí é impossível a busca de uma reconciliação quando todo mundo está frustrado. Aí todo mundo procura o culpado e ninguém está disposto a reconciliar-se. Na reconciliação, todos os membros estão bem uns aos outros, porque se respeita as individualidades. Não existe relacionamento quebrado. Os problemas são naturalmente conversados. Existe problema, então vamos conversar sobre isso. E isso representa maturidade. Conversar sobre o problema. A maturidade é a capacidade de olhar para um problema e não se fixar nele em si, mas a fazer pergunta: o que fazer com isso? Esse é o caminho da maturidade. É quando nós temos a capacidade de resolver os conflitos que vêm até nós. Quando nós procuramos caminhos possíveis para os problemas que vêm até nós. Não quando nós nos apegamos no problema. Quando nos apegamos no problema, isso é imaturidade. Maturidade é diferente. É você procurar solução o tempo inteiro. Apareceu o problema, eu vou procurar a solução. Assim, respeitar as diversidades. E para respeitar as diversidades, precisa se ouvir todo mundo dentro de uma família. É preciso que pais tornem-se referencial de seus filhos. Para se tornar referencial, é preciso ser escravo da própria palavra, ou seja, cumprir as promessas. O que você fala, a regra que um pai ou uma mãe coloca na sua casa, é necessário que primeiro eles cumprem, para que depois venham cobrar dos filhos. E é necessário cobrar, mas você só terá autoridade de cobrar alguma coisa se você colocar isso como um estilo de vida sua. Se não for um estilo de vida,
Não tem como você cobrar dos teus filhos. Você só consegue cobrar uma coisa dos teus filhos quando você mesmo coloca em ação. Pais com maturidade, pais funcionais, normalmente são exemplo dos filhos, como o lado moral, o lado conjugal, educacional. Os filhos se espelham nos pais. E a maneira de criar filhos, funcionais é os pais serem funcionais. A maneira de criar filhos valentes é os pais serem valentes e não disfuncionais. Os pais saberem disciplinar os filhos. Mas para os pais disciplinarem os seus filhos, eles precisam ser autodisciplinados. Senão, vai se tornar uma hipocrisia. Os pais vão cobrar alguma coisa que eles não são. Tem que colocar regras claras e justas. Regras possíveis de se cumprir. Porque também tem pais que colocam regra que é impossível atingir. Então, famílias de vínculo, eles olham para a realidade, colocam regras reais, não regras inatingíveis. E às vezes eles colocam alguma regra, mas chega em frente eles percebem que essa regra aqui não vai funcionar para esse contexto. Então precisamos mudar. Talvez uma regra que serviu para 3 anos atrás já não vai servir agora, porque os filhos cresceram, porque alguma coisa mudou, porque mudamos de bairro, porque mudamos de realidade, de lugar. E algumas regras elas vão ter que mudar, vamos ter que melhorar, vamos ter que rever como está essa regra. Mas também, mais que regra, nessa família tem descontração. Na família de vínculo tem descontração. Onde existe momento de pais e filhos, momento de conversa fiada, se podemos usar esse termo, onde as pessoas podem se sentir livres, falar o que quiser, trocarem ideias, sem simplesmente seguir um passo a passo do que falar, mas é o momento da família. A vida familiar deve ser divertida e segura. E a família de vínculo tem isso, uma vida divertida entre os membros e segura. Um espaço para brincadeira, descontrações, assim como também para conversas sérias quando necessário. Então, na família de vínculo, você tem um lugar para brincadeiras, você tem um lugar para que as pessoas se sentem seguras para falar de si mesmo, e ao mesmo tempo um lugar de conversa séria, quando está para se tomar decisões sérias, quando está para se falar de coisas sérias. Segundo os estudos, durante a infância é necessário mais diversão e menos obrigação, mais incentivo e menos cobrança. E esse aspecto é que determina uma família de vínculo. E por outra, o que determina uma família de vínculo é que é que dentro dessa família tem diálogo. Os pais escutam seus filhos. O principal diálogo na família começa com uma escuta ativa. Uma coisa é falar tanta coisa que não faz sentido, outra coisa é você escutar verdadeiramente o que o teu filho está falando, o que a mãe ou o pai está falando. O que acontece muitas das vezes é que todo mundo fala e ninguém se ouve. Então, para que se tenha família de vínculo, é necessário uma escuta ativa, intencional. É você querer escutar verdadeiramente o membro da tua família, de casa, o que realmente essa pessoa está dizendo. Não às vezes que em alguns momentos acontece, a pessoa falou uma coisa e você por você mesmo interpretou a outra. Na família de vínculo, normalmente, os pais ouvem os filhos e os filhos
são respeitados pelo que eles expõem. Existe uma cooperação entre eles. Consideram os direitos e sentimentos dos outros. Os filhos respeitam os sentimentos e os direitos dos pais, e os pais, ao mesmo tempo, também respeitam e consideram os sentimentos dos filhos. Quando o contrário, quando os pais não escutam os filhos, existe algum erro, ou começam a ter problema, porque esses filhos procuram outras pessoas para conversar e não os pais. Quando você tem problema, procuram soluções em outros lugares, menos do próprios pais. Os filhos, quando compreendidos, sentem-se seguros, mesmo quando contrariados. Então, eles têm a capacidade de falar com os pais. E possivelmente os pais dizerem não, ou falarem que esse não é o caminho adequado. Talvez esse ou aquele caminho seja mais adequado, e os filhos não se sentirem chateados ou desrespeitados, porque eles sabem conversar. Os pais sabem indicar possíveis caminhos melhor do que aqueles que os filhos estão a tomar. E os pais apoiam os filhos até nas dificuldades que eles forem enfrentar. Os pais permitem os filhos enfrentar essas dificuldades, mas eles apoiam. O que acontece é que algumas vezes os pais querem impedir, né? A gente falou sobre a família protetora, onde o pai ou a mãe quer proteger tantos filhos que não deixa eles viver um momento de desabono, um momento de frustração. Já na família de vínculo, os filhos até passam por um momento de frustração, mas os pais dão apoio. Os pais estão juntos, estão ali dando apoio para os filhos. Assim, os filhos crescem tomando decisões, sabendo tomar decisões. Os filhos crescem saber que provavelmente uma decisão que eles vão tomar vai ser errada, mas está tudo bem. A próxima eles vão melhorar. Isso faz com que eles se sintam incluídos com a experiência dos pais. Incluir os filhos nas decisões ou respeitar as decisões deles é bem melhor, porque esses filhos não vão ter quem culpar. Eles vão se sentir autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é a capacidade de você saber que você é o único responsável dos resultados que você tem colhido. Quando um filho entende que ele é o responsável do erro que ele cometeu, aquilo aconteceu por causa dele, ele começa a procurar a solução. Agora, quando os pais é que tomam o tempo inteiro decisão desse filho, o que acontece é que esse filho, quando sempre que errar, vai falar: meu pai que falou para mim fazer desse jeito. Minha mãe é que falou para mim fazer desse jeito. Não fui eu que escolhi essa faculdade. Eu só reprovei porque minha mãe escolheu. Eu só reprovei porque eu não queria fazer isso, meu pai escolheu. E já na família de vínculo não tem isso. Os pais deixam os filhos tomarem suas próprias decisões. O que pode acontecer então com esses filhos? Filhos que nascem em famílias de vínculo. O que pode vir a acontecer? Como pode ser o futuro desses filhos? Primeira coisa é que a grande probabilidade é deles se tornarem adultos confiantes, jovens confiantes, seguros e responsáveis. Os pais oferecem amizade e apoio, mas sempre tomando devido cuidado para não ficar muito na recomendação ou decidir pelos filhos. E isso forja o caráter desses filhos a ponto deles aprenderem a tomar decisão por eles mesmos.
Os pais não tiram direito nem o dever desses filhos tomar as próprias decisões. E esses filhos começam a crescer com maturidade. Os filhos que vêm da família de vínculo normalmente tornam-se amigos dos pais. E quando se mudam de casa, eles voltam a visitar os pais ou querem visitar os pais porque existe um relacionamento. A maneira que foram educados, foram moldados para um relacionamento saudável. E existe a maior ou enorme chance de alcançar um bom casamento. São pessoas que vão fazer escolhas boas, escolhas positivas, de pessoas positivas. E podendo enfrentar bem as situações que advêm. Pode ter problema, vai ter problema, mas eles conseguem resolver os problemas de maneira saudável, porque eles aprenderam isso na casa de seus pais. Então, pensando nisso até esse momento, como tornar então tua família uma família de vínculo? Quais caminhos possíveis para que isso aconteça? Primeira coisa, cultive um bom casamento. Cultive um bom casamento. Ah não, Jutsu, meu casamento já tá de muitos anos, a gente já errou tanto, não tem como. Não, ainda é possível. Só depende de você fazer essa escolha, tomar essa decisão. Eu quero viver o diferente que eu vivi até hoje. Eu quero fazer diferente do que eu fiz até hoje. É possível. Aceite seu parceiro incondicionalmente, parceiro ou parceira. Deixa de querer que ele seja igual a você. Impossível o outro ser você. Então aceite essa pessoa incondicionalmente. Vocês sempre vão ter temperamentos diferentes, então aceite essa pessoa. Não tente mudá-la, não torne um mini você. Seja você, seja ele ou ela e você. E tentam se complementar nas vossas diferenças. Não tem como criar família funcional se o casamento não for funcional. Se você respeitar a individualidade, se você respeitar o temperamento do outro, a personalidade do outro, a grande probabilidade de nos conflitos não ter desgaste, porque vocês se compreendem, vocês sabem como um se comporta. E aqui, né, falando de personalidade, de temperamento, eu queria falar sobre a teoria DISC. Existe a teoria DISC, que ela é análise de perfil comportamental. E você merece fazer uma análise do teu perfil comportamental para você se conhecer e saber quais são as probabilidades de você agir nos momentos de frustração. Você se conhecer e se conhecendo poder se relacionar a partir da pessoa verdadeira que você é. Esse é um dos caminhos mais viáveis de se conhecer, é fazendo análise do teu perfil comportamental. Paulo fala né, a história vai nos falar que Paulo fala para Timóteo, seja inimigo de contendas. Uma das maneiras de evitar contendas dentro do relacionamento é você se conhecer e depois conhecer o teu parceiro. Se você não se conhecer, não conhecer como age o teu parceiro, vocês o tempo inteiro vão estar se julgando um ao outro ou cobrar que o outro seja diferente e depois e isso não dá a nada. O outro caminho é ouvir com cuidado e atenção. Antes de fazer uma análise na fala do teu parceiro ou da tua parceira, ouça com intencionalidade, ouça o que a pessoa está falando, não o que quer falar.
Um dos grandes problemas nós no relacionamento, nós estamos prontos a ouvir o que a pessoa está falando. Nós ouvimos pensando no que a pessoa quer falar, só que ela está falando já uma coisa. Então se desfaça de querer falar o que está por detrás dessa fala. Tenta simplesmente ouvir o que a pessoa está falando. E ouvir é algo que precisa ser aprendido, é um esforço. Ouvir é uma escola. Ter escuta ativa é uma escola. Que você pode se desafiar a isso. Pode se disciplinar, começar a ouvir as pessoas, não o que elas querem falar, mas o que elas estão falando. A partir do que elas estão falando, não o que você pensa que elas querem falar. Terceiro, esteja atento às necessidades, não apenas não apenas nos sentidos ou que você acha que o teu parceiro, os teus filhos precisam, o que você acha, mas o que de fato eles precisam. Saiba perguntar o que esses filhos estão necessitando, o que o teu parceiro, tua parceira está precisando. Mostre interesse pela vida do teu parceiro e dos teus filhos. Interesse genuíno para saber o que eles realmente querem. Demonstre interesse e preocupação. Se esforce em compreender e a expectativa de cada um em relação a você e a eles mesmos. Pensa feedback. O que você acha daquilo? O que você pensa sobre aquilo? Qual é a tua opinião sobre quando eu faço isso ou quando eu falo isso? Pensa feedback. Os feedbacks ajudam você a melhorar as áreas da tua vida que não estão em condições. Então pensa feedback. Quarto, respeite e valorize os seus filhos como você respeita e valoriza seus amigos. Famílias há que o amigo se torna mais importante que os amigos são mais importantes que os filhos. Valoriza muito mais a tua família que as pessoas de fora. Procure se comunicar melhor com a tua família, com o teu parceiro, tua parceira, os teus filhos, do que você se comunica com outras pessoas lá fora. Faça do seu filho ou sua filha se sentir a mais importante do que o amigo. Deixa de querer quando vem visita, o melhor lugar fica para a família e o filho é mandado para se trancar no quarto. Ensine com humildade. Em vez de gritar quando precisa ensinar alguma coisa no filho ou na filha, comece a ensinar com humildade. Comece a ensinar com quem quer realmente ensinar e não só dando berro. Saiba se divertir com a tua família. Invista no processo da emancipação dos filhos. Chega um momento que precisa começar a dar espaço para o filho. Quando ele começa a caminhar para a adolescência, para a juventude, já precisa começar a dar mais espaço para esse filho decidir por ele mesmo. Faça isso, valorizando a liberdade de expressão. Dá espaço para esse filho se expressar. Saiba se abrir nos momentos teus de fraqueza, das coisas que você não sabe fazer. Não seja sabe tudo ou sabe chão, mas saiba falar dos teus lados que você também não dá conta. A outra coisa muito importante nesse caminho é desfrute das refeições juntas. Seja uma família que senta na mesa junto. Torne esse momento da mesa um momento sagrado, um momento de família, um momento de aprendizado, um momento onde todo mundo pode aprender alguma coisa junto. Um momento de intimidade da família. Saiba dar limite.
E aqui eu quero indicar um livro para todo pai ou toda mãe. O livro Educar, Amar e Dar Limite. É muito importante esse livro, que todo pai leia esse livro. O livro Educar, Amar e Dar Limite. Escrito pelo Dr. Paulo Vieira. Para você saber aprender a dar limite para o seu filho, e ao mesmo tempo amar esse filho, porque existem pais ou amam demais ou colocam muitas regras, como nós vimos sobre a família de regra, que são muita regra e não existe amar, ou ama tanto que não existe limite, não existe regra. Então eu quero te indicar esse livro. E por último, mantenha a sua integridade. Seja coerente pelas regras que você coloca na sua casa. Saiba conhecer quais são os erros que você próprio comete e os erros que os seus filhos estão cometendo. Jamais negocie os seus princípios. Os princípios da família devem ser claros. Faça do lar um lugar seguro para seus filhos estarem. E tenha uma família de vínculo, tenha uma família feliz, tenha uma família que se ouve, tenha uma família que pode fazer a diferença. Esse é meu convite. Então, quais são os desafios? Depois de tantos desafios, os desafios a mais que eu mencionei aqui. Fazer análise de perfil comportamental. Faça análise do perfil comportamental. Se você precisar, entre em contato comigo no direct, que vamos falar mais sobre isso. Leia o livro Educar, Amar e Dar Limites. Ou um caminho mais viável para se tornar essa família de vínculo é: faça um processo de coaching, onde você e o teu marido vão sentar juntos, vão planejar, vão ter metas e objetivos da família. Que tipo de família nós queremos criar? Quais são os passos? E se você precisar, eu estarei aqui para agendarmos você e o teu marido para criarmos metas e objetivos claros, princípios e regras claras que vocês querem estabelecer na sua família. O que vocês querem viver enquanto família, o que vocês querem viver, o que vocês querem colocar, os deveres da vossa casa. Não pode ser os deveres que todo mundo já coloca. Entendam qual é a cultura que existe na tua casa. E qual é a cultura positiva, qual é a cultura negativa. Como desfazer toda a cultura negativa. E como potencializar aquilo que já existe que é positivo na vossa casa. E assim integrarem com as novas regras e isso poder acontecer de maneira feliz, de maneira viável, de maneira saudável e terem uma família funcional. Então é isso. Se você achar que precisa, se você se identificou com as famílias que nós falamos aqui, a família caótica, a família de regra, a família protetora, a família aglutinada, se essa uma dessas famílias, 4, faz parte da sua, e você quer parar de viver essas famílias, essas características que essas famílias têm, e você quer ter uma família de vínculo, entre em contato no direct, fala comigo. Provavelmente eu tenho a solução para isso. Eu quero te ouvir. Eu quero ouvir a sua história. E boa noite para você. E nos falamos. Tchau, tchau.